irmãos, irmãs, que Jesus, o nosso Mestre, possa abençoar-nos com a sua paz. A transição do século XIX para o século XX chega com um prenúncio de grandes transformações. Os corações e as mentes se caracterizam por um otimismo desmedido em relação ao porvir. As expectativas de um futuro melhor se inserem no contexto existencial das criaturas em função das transformações tecnológicas e científicas que estava marcando aquele período histórico. Nesse sentido, do ponto de vista espiritual, inúmeros espíritos, dotados de grande inteligência, criatividade, capacidade inventiva, programam, planejam a sua reencarnação nos densos fluidos da matéria. E é nessa época, mais precisamente no ano de 1906, que um destes espíritos reencarna, nascendo no dia 17 de novembro de 1906, na aldeia de Komyo, na cidade de Hamamatsu, no Japão. E ele, desde a infância, deu mostras de uma grande criatividade, com os seus brinquedos, fazendo pequenos inventos para entreter-se consigo e com seus irmãos. Filho mais velho de um ferreiro, ele aprendera na oficina do pai a ter um interesse crescente pelas tarefas que ali se desenvolviam e a desenvolver um desejo enorme de compreender como funcionavam os motores e os aparelhos mecânicos. Com a idade de 8 anos, já criara para si mesmo uma bicicleta, utilizando os equipamentos encontrados na oficina paterna. Com 13, já era dono de pequenos inventos que a sua engenhosidade articulara. Nunca destacou-se na escola, nos estudos, por não lhe interessarem nem as letras, nem as teorias que se aprendiam na escola, tendo a sua inteligência voltada para as atividades práticas, para as questões do dia a dia. Com a idade de 16 anos, abandona a sua cidade natal e vai para Tóquio, capital do seu país. Trabalhar como aprendiz numa oficina mecânica, onde logo se inteira do funcionamento e da verdadeira arte de consertar automóveis. E retorna pouco tempo depois para a sua cidade, instalando lá uma oficina mecânica que logo se torna bastante próspera e que cresce vertiginosamente. Com o tempo, o seu desejo, a sua ânsia de inventar, de experimentar, de investir em novas áreas, ele, ao invés de continuar consertando peças cujo funcionamento estava comprometido, resolve passar a fabricá-las. Investe grande parte do seu cabedal, a sua oficina com sede própria e os seus 50 funcionários, para produzir anéis de pistão, que ele ofereceria mais tarde para a indústria pujante no Japão, a famosa Toyota. No entanto, o seu implemento não
se enquadrava dentro dos padrões de qualidades exigidos pela empresa, que não aceitou fechar contrato com ele. Ele volta aos bancos escolares, volta para a universidade a fim de estudar. E era muito ridicularizado pelos colegas, inclusive pelos seus professores, que não acreditavam na força das suas ideias, dos seus sonhos e dos seus ideais. Mas aquele homem era dotado de uma qualidade que é comum a todos os grandes inventores, a todos os grandes homens de pensamento, a todos os grandes filósofos, a todos os grandes cientistas, a todos os grandes santos. Ele possuía a persistência e continuou apostando no seu sonho e nos seus ideais. E estudou com afinco durante 2 anos, tentando corrigir as falhas do seu projeto e do seu experimento e aperfeiçoando a sua proposição de anéis para a questão, que depois deste largo período é novamente oferecido para a Toyota, que experimenta o projeto e aposta no mesmo. E ele contrai um contrato que o favoreceu financeiramente de forma muito positiva com aquela empresa. E ele segue apostando nas suas ideias. No entanto, nesse interim em que sua empresa prosperava celeremente, o Japão adentra na caótica Segunda Guerra Mundial, que se desdobrou entre 1939 e 1945. E o país foi, nos anos finais da guerra, cruelmente bombardeado pelos ataques norte-americanos. E a empresa que ele construíra, que aquele homem levantara do nada, fora bombardeada por 2 vezes. E 1 ano depois, quando ele estava reestruturando a empresa, um terremoto que abalou a cidade de Hamamatsu pôs por terra o seu sonho, o seu ideal da empresa próspera. Ele se recolhe à sua vida interiorana e o Japão, que passa a se reestruturar após a Segunda Guerra Mundial, enfrentando grandes dificuldades após a verdadeira hecatombe das bombas nucleares lançadas sobre as ilhas de Hiroshima e Nagasaki, e o país passa a enfrentar dificuldades econômicas de toda sorte, no campo da alimentação e principalmente no abastecimento de combustíveis, enfrentando a maior crise no setor dos transportes da sua história, tanto na área automobilística quanto na área dos trens. E aí que aquele homem tem um insight. Ele adapta um pequeno motor usado para produzir energia elétrica a uma bicicleta, inventando um dos primeiros ciclomotores. A sua produção inicial de 500 ciclomotores foi um sucesso. E ele então resolve escrever de próprio punho para os 18.000 fabricantes de bicicletas do Japão, pedindo patrocínio e financiamento para o seu projeto. Destas 18.000 cartas, ele recebe o feedback, recebe o retorno de 5.000, que resolve apostar nesse seu novo sonho, nesse seu novo projeto. Estava nascendo a famosa, hoje famosa indústria, verdadeiro império na área das motocicletas e na área automobilística, a Honda. Este homem era Soichiro Honda, cujo histórico, cuja biografia se notabiliza pela persistência. A cada desafio enfrentado em sua vida,
Ele respondeu com mais trabalho, com mais garra, com mais força, com mais determinação, não dando importância para o ridículo que sofrera, para o reproche, o deboche evidenciado, inclusive das pessoas que tinham obrigação moral, como era o caso dos seus professores, de investir no seu potencial, desconsiderando a descrença geral, por acreditar em si mesmo, por acreditar nos anseios profundos da sua alma, por acreditar na força das suas ideias, por acreditar nos seus potenciais, por ser persistente. E é, sem sombra de dúvidas, um dos espíritos que reencarnou com o objetivo de fazer com que a humanidade avançasse no âmbito tecnológico, no âmbito da engenharia. E hoje, esta empresa está espalhada pelo mundo inteiro, rendendo milhares de empregos e benefícios diretos e indiretos. Fruto de um sonho inicial de uma única pessoa. E esta história particular de Soichiro Honda nos convida a pensarmos e repensarmos a nossa história pessoal, a nossa biografia, a nossa vida. Porque a maioria de nós tem esquecido dos seus sonhos iniciais, dos projetos que animaram a adolescência, a juventude, o início da madureza. A maioria de nós esqueceu de sonhar os velhos sonhos da infância e os novos sonhos do porvir. Esquecidos da força, do poder, do potencial de ação, de criação, de transformação que estes sonhos trazem consigo. Então a história de Soichiro Honda nos convida a refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre a nossa missão existencial, sobre o que viemos fazer na Terra. Cada um de nós, antes de encarnar, fez todo um projeto, traçou todo um programa e esquadrinhou as etapas centrais do caminho que iria percorrer assim que reencarnasse. E nós precisamos recorrentemente refletir, meditar, nos interrogarmos se estamos sendo fiéis a este programa, se estamos cumprindo à risca os traços centrais desse projeto que fizemos antes de encarnar. E um bom indicativo disso é justamente dirigirmos a nossa atenção para o nosso mundo interior, identificando os nossos sonhos, os nossos anseios profundos, os nossos desejos. Que nós precisamos, através do nosso trabalho, através do nosso empenho, através da nossa dedicação, dar vida concreta para os mesmos. Ao Disney, que se notabilizou pelas suas ideias, da mesma forma que Soichiro Honda, acreditando na força, no poder dos seus sonhos, afirmou o seguinte: se você pode sonhar, você pode realizar. Há outro pensamento que diz que nada acontece antes de ser sonhado. E nós, repetimos, estamos esquecidos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios mais íntimos. Sem nos darmos conta que talvez tenhamos vindo para a Terra justamente para realizá-los, para concretizá-los. Os espíritos que se comunicam através dos mais diversos médiuns, muitas vezes trazem o conhecimento pelo testemunho das suas informações do insucesso em que se encontram no mundo espiritual,
por não terem aproveitado as oportunidades que a vida lhes concedeu quando estavam encarnados, de realizar o seu programa existencial, de realizar o seu projeto de vida, de cumprir a sua missão, de manter fidelidade com as escolhas que fez antes de encarnar, chamando-nos, através da advertência que fazes, pelo fracasso das suas experiências pessoais, chamando a nossa atenção para a necessidade que temos de nos voltarmos para a nossa vida e por estes impulsos nobres que emergem da nossa intimidade, nos pressionando para mudarmos, para nos transformarmos, para vivermos melhor, para nos reharmonizarmos com o nosso pensamento, com as nossas características pessoais e, sobretudo, com o nosso projeto pessoal. Então, o século XX é cheio de exemplos, como de Soichiro Honda, como de Walt Disney e tantos outros que acreditaram em si mesmos, que apostaram em seus sonhos e, sobretudo, que não desistiram dos seus ideais, procurando desenvolver, através de esforços ingentes, através de trabalhos fatigantes, materializando aos poucos os seus sonhos, as suas crenças, os seus ideais. E tudo que a humanidade até hoje construiu, ao longo dos seus milhares e milhares e milhares de anos de história, é fruto do poder de sonhar, do poder de acreditar em si mesmo, do poder de persistir e de realizar, de criar, de cocriar, que o ser humano possui. E nós somos chamados, dentro das nossas características, dentro dos nossos potenciais e das nossas limitações, a realizarmos o nosso projeto de vida. O Espiritismo, surgido na segunda metade do século XIX, da mesma forma, é fruto do trabalho incansável, infatigável e perseverante de um homem, de um professor, de um intelectual, de um pensador francês, chamado Hippolyte Léon Denisard de Vivalho, que, cético inicialmente, ao participar das primeiras experiências mediúnicas, onde objetos se moviam ao contato dos médiuns presentes, os espíritos se manifestando através desta forma, revelando novos potenciais do mundo espiritual naquelas manifestações, ele passa a interessar-se por essa fenomenologia e passa a estudá-la minuciosamente. E do que, para a maioria das pessoas na época, era um divertimento, porque conversavam com os espíritos nas famosas sessões de mesas girantes, ao menos em Paris, como as nossas crianças, os nossos jovens, como a maioria de nós fez nos seus tempos de criança, com o jogo do copo, sem ver naquilo algo de sério, ele descobriu ali toda uma ciência, um verdadeiro sistema de pensamento que ele passou a estruturar com as suas qualidades interiores, com o seu conhecimento, com a sua cultura, com a sua erudição. E desse seu esforço inimaginável surge do diálogo que ele manteve com o mundo espiritual através de diversos médiuns, com vários espíritos, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas com as respectivas respostas, tangendo as questões mais
diversas do conhecimento humano e tocando em todos os ramos do saber, desde a ética e a filosofia até as mais diferentes ciências, oferecendo para o ser humano um verdadeiro tratado de conhecimento e, sobretudo, de autoconhecimento, solucionando os enigmas do homem que até então estavam sem solução, a sua origem, a sua natureza, a sua destinação, esclarecendo-nos que somos espíritos imortais, que não é a primeira vez que estamos aqui, que já estivemos inúmeras outras, desvendando o mecanismo da reencarnação, que explica as desigualdades, explica a dor, as angústias, as lágrimas, como nenhum outro princípio explica de forma lógica e racional. Desvendando para o ser humano o mistério da morte, através da comunicação com os espíritos daqueles que estavam entre nós e demandaram a espiritualidade, retornando através da mediunidade, comprovando desta forma a sua sobrevivência, a sua identidade, pelos informes que trazem e pelas provas inequívocas que apresentam. Então, o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos que ele origina, que lhe dá início, apresenta uma nova era para a humanidade, marcada pelos princípios da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo invisível, solucionando, como dissemos, as questões, as dúvidas, os enigmas para os quais a humanidade não possuía resposta, não possuía solução. E foi fruto do seu trabalho de gênio e pelo seu trabalho persistente que a sua obra não estaciona no Livro dos Espíritos, avançando para o Livro dos Médiuns de 1861, em seguida para o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e em seguida para o Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e por último, para a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Obras monumentais, onde se evidencia toda a sua genialidade, todo o seu pensamento, estruturando, organizando, sistematizando de forma lógica as informações trazidas pelos Espíritos. E o seu trabalho não foi fácil. Enfrentou críticas, ataques e condenações de todos os lados. No ano de 1861, quando um livreiro francês que residia na Espanha, na cidade de Barcelona, encomenda algumas obras de Allan Kardec, e este as remete, vários exemplares do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e de outros escritores e médiuns da época, como a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, através da médium Hermance Dufault, que atuou ao lado de Kardec na revisão da segunda edição do Livro dos Espíritos, que sai em 1861, junto com a publicação do Livro dos Médiuns, e outras obras. Quando essa remessa de livros chega em Barcelona, ela é confiscada por ordem do bispo da cidade, que no auto de fé queima em praça pública todas as obras, não indenizando o autor e os responsáveis pela publicação, fazendo um ataque tremendo ao espiritismo, às novas ideias que estavam dominando o mundo. E naquele gesto típico dos tempos medievais, já superado, em que as ideias novas que não se podiam deter, aquele bispo tentava conter, por um ato de ignorância tremenda, queimando-as em praça pública.
Allan Kardec adota uma posição de superioridade, não fazendo nenhum protesto público em relação ao mesmo, e nem entrando em nenhuma demanda judicial para ser ressarcido pelo prejuízo que teve. Ele escreve que nenhum Pirineus, os Pirineus são uma cadeia de montanhas que separa a Península Ibérica, onde está Portugal e a Espanha, da França, do resto da Europa, e ele afirma que não haverá nenhum Pirineus que será obstáculo para o avanço das ideias espíritas. E, de fato, as ideias espíritas, desde então, vêm correndo o mundo, conquistando cada vez mais simpatizantes, adeptos, defensores, pela sua força, pela sua lógica, pelo poder de conforto e consolação que os seus ensinos, os seus informes trazem. Mas Allan Kardec, voltando à linha anterior de pensamento, por ser persistente e por não ter desistido de lutar, ao sofrer tantos e tantos ataques, tantas e tantas críticas de todos os lados, é que consolidou de uma forma sólida a doutrina espírita, que hoje é uma verdadeira carta de renovação para a humanidade, porque auxilia-nos no processo daqueles que se propõem a lê-la, a estudá-la, a meditá-la, a conquistar a luz interior, a se iluminar interiormente, a despertarem para a vida verdadeira e a mergulharem dentro de si, revisitar os sonhos, revisitar os projetos antigos que ficaram esquecidos, a fim de trazê-los à tona, a fim de trazê-los à superfície da vida, a fim de serem postos em prática. Nós também, quantas e quantas vezes, não temos desistido dos nossos sonhos, dos nossos projetos, por termos sido ridicularizados, por termos sido criticados, por termos sido menosprezados, por termos sido alvo das mais duras críticas e reproches. Mas precisamos repensar. E precisamos retornar a esses projetos e levá-los adiante, sem desistir. Porque não conseguiremos nada, nem do ponto de vista espiritual, que deve ser o nosso foco na existência, nem do ponto de vista material, sem esta qualidade, sem esta persistência. Como dissemos, ela está presente em todos os grandes vultos da humanidade, que só se notabilizaram por serem detentores em alto grau desta qualidade, desta virtude, que é a persistência, e que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia. E é difícil. Toda vez que começamos algo novo, por exemplo, quando começamos a fazer o Evangelho no lar, dentro da nossa casa, fazemos 1, 2, 3 vezes e começa a aparecer um empecilho. É um telefone que toca, é uma visita que chega no horário aprazado para realizar o culto do Evangelho no lar. E muitas vezes temos vergonha de convidar a pessoa para participar como deveríamos fazer. Um familiar que desiste e não deseja mais continuar, e nós acabamos desistindo também, ao invés de perseverar. O hábito da oração, quando ela ainda não se tornou um hábito, toda vez que começamos a orar, o nosso pensamento se desvia para outro centro de atenção. E nós, ao invés de redirecionarmos nosso pensamento para o foco da oração,
paramos de orar. Houve dados esquecidos de que se nós não insistirmos na prece, enquanto ela não se tornar um hábito, nós continuaremos sempre perdendo o foco quando fechamos os olhos e quando tentamos orar. Então são coisas simples na nossa vida em que deveríamos aplicar a persistência para obter o êxito, para obter o sucesso, para obter a vitória. Fôssemos persistentes nessas coisas pequeninas, nessas coisas simples do nosso dia a dia, e gozaríamos muito mais de qualidade, de alegria, de felicidade em nossa existência. Nós gostaríamos de passar a ler alguns versinhos da nossa primeira publicação espírita, A Espiritualidade em Quadras, que reúne reflexões e reúne poesias sobre diversos aspectos relacionados à espiritualidade. Um destes capítulos é o capítulo 11, que trata da persistência. E, após a reflexão, que espelha um pouco da nossa fala, constam 10 versinhos, 10 quadrinhas, que são estrofes de 4 versos, que refletem sobre a importância de aplicarmos a persistência em tudo aquilo que fazemos, como pré-condição para a realização dos nossos sonhos, como pré-condição para a realização dos nossos projetos e anseios interiores. Para alcançar o que desejas ao longo desta existência, não existe outro caminho além do da persistência. Então, tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós pretendemos realizar, nós vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar resistência. Mas se tivermos persistência, se insistirmos, se não deixarmos de acreditar em nós mesmos, nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos conseguir realizar aquilo que nós pretendemos. Este livro, por exemplo, não obstante a sua simplicidade e as suas imperfeições, que somos os primeiros a reconhecer, é fruto também de um sonho e de uma persistência que vem se mantendo desde o momento que nos tornamos espíritas, há mais de 15 anos, quando logo passamos a escrever, quando logo passamos a traçar alguns comentários. Já tornamos públicos mais 3 obras, de outras 10 que já estão prontas e que vão vir a lume ao longo deste ano ainda e ao longo do ano que vem. E isso é fruto de um desejo, é fruto de um sonho, é fruto de persistência. Várias vezes tentamos publicar, sem conseguir, porque é muito caro publicar um livro. E felizmente, existe um provérbio espírita no qual nós acreditamos piamente, que diz o seguinte: quando a causa é justa, o universo conspira ao favor. E nessa nossa busca de tornar público aquilo que vínhamos esperando, conhecemos, entre aspas, casualmente, um senhor em Sapiranga que edita livros em pequenas tiragens. E ali estava o casamento perfeito, as obras que tínhamos prontas e uma forma mais simples e menos onerosa de torná-las públicas. Mesmo que não alcançassem um número muito grande de pessoas, por não serem publicadas por nenhuma editora, e sim pelo próprio autor e pelo editor. Mas isso mostra a convicção, o poder da convicção, o poder dos nossos sonhos e o poder da persistência. E tudo aquilo que nós queremos, nós podemos realizar, se persistirmos.
Sempre aposte em teu futuro. Segue, luta, trabalha e vence. Mesmo diante de um muro, dá um jeito de ir em frente. Então, perante as pedras do caminho, nós temos que dar um jeito de contorná-las, de passar sobre elas, de avançar. O que nós não podemos fazer é parar ou retroceder. Nós temos que dar um jeito de avançar na direção daquilo que queremos, na direção daquilo que desejamos. Há um provérbio hindu que afirma que o rio só atinge os seus objetivos porque sabe contornar os seus obstáculos. E nós sabemos que o caminho descrito por um rio ou por um córrego, de um morro, de um planalto, até a planície onde despeja as águas, num rio maior, ou num lago, ou no mar, não é uma linha reta, mas sim uma linha sinuosa, porque ele sabe contornar os obstáculos que vai encontrando pelo caminho. E nós devemos ser como o rio. Devemos adotar o seu exemplo em nossa vida, sabendo como contornar os obstáculos, os desafios, vencer os desafios, contrapondo o nosso empenho às demandas enfrentadas. Obstáculo à frente, não desanimes, é escada ascendente para regiões sublimes. Aqui nós chamamos atenção para as grandes dores, as grandes aflições, as grandes e sofridas lágrimas que derramamos. Elas não são em vão. Elas têm um porquê por trás delas, que nós nem sempre descobrimos, compreendemos, mas elas sempre têm a sua razão de ser. E nós precisamos aprender com elas. Jamais adotarmos uma atitude negativa, de revolta, de queixa, de lástima. Devemos nos perguntar o que essa situação difícil quer nos ensinar. O que eu preciso aprender com ela para, de forma inteligente e criativa, conseguirmos contorná-la, conseguirmos superá-la, conseguirmos vencê-la. Nós não podemos utilizar-nos, servir-nos das dificuldades, que são intercorrências naturais no caminho de qualquer um, para nos acomodarmos e esquecermos do nosso projeto existencial, do nosso sonho. Quem quer saber o que está fazendo aqui na Terra, por que reencarnou, perscrute os seus desejos mais íntimos, que vai descobrir. Vai encontrar a resposta para este questionamento. A maioria de nós vem para tarefas específicas no seio da família, no seio do conjunto das pessoas com as quais se relaciona cotidianamente, para ir se transformando e ir, através da melhoria conquistada, transformando pela força dos seus exemplos aqueles que os cercam. Mas para isso é preciso ter persistência. Se acaso o cansaço quiser te derrubar, lembra que a jornada está prestes a acabar. Temos que sempre pensar quando a vontade de desistir de algum sonho, de algum ideal, de algum relacionamento, de alguma vivência que é o fruto da nossa atenção, do nosso desejo, temos que pensar que, se persistirmos mais um pouco, talvez dê certo. Talvez com mais um passo vamos concluir a nossa jornada. Talvez, se estivermos lá numa mina e dermos com uma picareta mais uma vez na parede da mina, talvez vamos descobrir o ouro que está por detrás. Talvez com uma única batida. Então nós temos que persistir. Sempre que o desânimo nos visitar, e é comum o desânimo, o cansaço nos visitar e tentar nos dominar,
fortaleçamos o nosso ânimo e pensemos dessa forma, que se persistirmos um pouco mais, talvez venceremos, talvez a tempestade vai passar, a bonança vai chegar e o nosso sonho há de se tornar uma realidade. Então é importante substituir o desânimo pela persistência. Não há nenhum desafio que não possa ser vencido com esforço persistente, resoluto e decidido. Então, como temos repetido enfaticamente, o poder da persistência é o segredo de qualquer sucesso, de qualquer êxito. Thomas Alva Edison, grande inventor norte-americano, que patenteou mais de 1000 inventos, entre eles a lâmpada elétrica, o fonógrafo, etc., até um aparelho de se comunicar com o mundo espiritual ele fez. Não deu muito certo, mas ele tentou, foi uma primeira tentativa no âmbito da transcomunicação instrumental, de utilizar uma aparelhagem para se comunicar com o mundo espiritual. Foi uma primeira tentativa que teve sucesso mais tarde com outros investigadores, com outros inventores, como é o caso do Spiricom 1 e 2, que utilizam uma complexa aparelhagem eletrônica para registrar cenas, imagens e sons vindos do mundo espiritual. Existe um filme muito interessante que enfoca essa temática, que é o filme Vozes do Além. É um suspense surpreendente. Quem não assistiu, assista. É um filme muito interessante. Então, Thomas Alva Edison costumava dizer o seguinte, quando muitos invejavam, quando a pessoa se destaca da craveira comum, ela logo passa a ser alvo da crítica e da inveja. A crítica, na maioria das vezes, é a inveja mascarada. Então as pessoas não compreendiam o seu sucesso, de onde ele tirava tantas ideias bem-sucedidas. E chamavam ele de gênio. E ele costumava dizer que o sucesso é 99% fruto da transpiração, do trabalho, do esforço persistente e 1% da inspiração. Então não adianta nós termos ideias inteligentes, criativas, se nós não as materializamos no seio da nossa própria vida. O espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, no opúsculo, na pequena obra Agenda Cristã, coloca que há pessoas que no espaço de 1 minuto têm 10 ideias, mas que no espaço de 10 anos não conseguem colocar nenhuma delas em prática, por faltar-lhes a persistência. Não sucumbas à fraqueza, perdida em teus dramas, humilde lamparina acesa acaba com as sombras. Nós temos a mania, talvez por complexo de inferioridade, de nos menosprezarmos, ou de não nos valorizarmos tanto quanto deveríamos nos valorizar, tanto quanto mereceríamos nos valorizarmos. E isso faz com que criemos empecilhos que não encontraríamos para a realização dos nossos sonhos, se não nos comportássemos dessa forma. Então, é fundamental que acreditemos em nós mesmos e na nossa potencialidade. Como diz essa quadrinha, esse versinho, reconhecendo o poder da chama de uma vela, pode ser o breu mais completo, a treva mais densa, a pequena chama de uma vela, ou de uma lamparina, ou de um fogareiro, acaba com ela. E nós temos esse poder dentro de nós. Nós podemos ser a chama de uma vela, a chama de uma lamparina.
e através do nosso desejo, da nossa persistência, modificar as coisas que não estão legais em nossa vida. As coisas que não estão andando do jeito que gostaríamos que elas andassem. Não desista jamais ante os desafios da vida. A forja dobra os metais, persistindo na batida. Já compomos mais de 1000 quadrinhas, que são esses versinhos aqui. Esta é talvez aquela que nós mais gostamos. Não desista jamais ante os desafios da vida. A forja dobra os metais, persistindo na batida. Nós precisamos, repetimos, acreditar em nossos sonhos, em nossas ideias, em nossos ideais. Persistindo na sua realização. Porque esta persistência largamente mantida é que com o tempo renderá o êxito esperado. Não existe nenhum esforço, não existe nenhum trabalho que não renda os seus frutos, que não apresente os resultados. Todos os esforços na direção de algum objetivo sempre se transformam em benefícios. Na mediunidade, por exemplo, existem pessoas que se dedicam durante muitos anos persistentemente para desenvolver os seus potenciais mediúnicos. Muitas vezes as conquistas realizadas são parcas, são pequenas, mas é justamente a persistência que vai fazer com que essas faculdades que se destinam mais ao amanhã da humanidade do que ao presente, do que ao hoje, encontrarão esses esforços materializados. Logo que iniciamos o nosso desenvolvimento mediúnico, quando ainda éramos adolescentes aqui nesta casa, quando a mesa mediúnica ainda era aqui neste púlpito, conhecemos uma senhora que ainda está encarnada e que ela sempre dizia que não sentia nada, não sentia a interferência do mundo dos espíritos. Mesmo assim, era um exemplo de perseverança. Não faltava um encontro, eram as reuniões de educação mediúnica e as reuniões de desobsessão. Ela não faltava nenhum encontro e cooperava com todo o seu coração, com toda a sua alma para o sucesso dos trabalhos. E com certeza o seu esforço persistente, embora ela nem percebesse de forma consciente em sua vida, manifestava-se através das intuições que recebia, através dos insights no seu dia a dia, através das ideias. Então, todo esforço largamente sustentado apresenta resultados, apresenta objetivos. Na vida sempre avança, evitando o retrocesso. Saiba que a perseverança é o caminho do sucesso. A evolução, o progresso, o crescimento é a norma da vida. É lei universal. Os espíritos desenvolvem-se progressivamente, sem jamais retrogradar. Todas as conquistas amealhadas jamais se perdem, da mesma forma que não se transferem, constituindo patamar para conquistas novas, para logros mais ousados, na direção de objetivos maiores. Então nós precisamos, em nossa vida, avançar para frente, jamais caminhar para trás, buscando priorizar o sucesso interior, o sucesso de dentro, não tanto de fora, que deve ser uma consequência do sucesso de dentro. Porque senão, como aquela pessoa da parábola evangélica que estava só preocupada com os bens materiais, Deus dirá no momento supremo da morte: insensato que és, hoje mesmo
a morte te visitará, e tudo que amealhaste, para quem será? Porque era uma pessoa muito mesquinha, muito sovina, muito avara, que queria acumular apenas para si, sem repartir, sem dividir as suas posses com aqueles que com ele viviam. Então nós devemos procurar priorizar os sucessos, as conquistas, as realizações de dentro, que ambientarão as conquistas, as realizações de fora. Então, o nosso foco existencial deve migrar, deve mudar da vida material para a vida espiritual. Seguindo os princípios espirituais que o Espiritismo nos traz, e outras religiões também o fazem, nós temos condições de criar as condições necessárias para vencer na vida, espiritualmente falando. Jesus recomendava, num dos trechos fantásticos do seu Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será dado em acréscimo. Com isso ele está querendo dizer que devemos pôr em primeiro lugar as preocupações espirituais. Em segundo lugar, as preocupações materiais. Complementando, através de uma figura de linguagem fantástica, dizendo: olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo que nem Salomão, no auge da sua glória, envergou vestes tão belas e primorosas como estes lírios. Então, Jesus não está fazendo apologia da preguiça. Ele está enfocando a necessidade do trabalho, mas, sobretudo, do trabalho espiritual, do trabalho interior. Não existe em nossa vida nenhuma dificuldade que não possa ser vencida com o esforço da vontade. Segue sempre adiante, não pares no caminho. Quem é perseverante, vence tudo devagarinho. E assim, com essa última quadrinha, nós encerramos a nossa fala, agradecendo a generosa atenção de todos e rogando a Jesus, o nosso mestre, o nosso benfeitor maior, que nos abençoe e que nos apoie na realização da nossa missão, no cumprimento do nosso projeto existencial, para que sejamos felizes naquilo que fazemos, para que sejamos felizes junto com as pessoas com as quais convivemos, para que sejamos felizes em todos os instantes e em todos os lugares, constituindo um foco de luz a persistir nas trevas que nos espreitam, iluminando-nos a nós mesmos, primeiramente, e iluminando aqueles que convivem conosco. Que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar na caminhada que seguimos, fecundando os nossos esforços na direção da glória que buscamos e da vitória sobre nós mesmos e sobre as dificuldades que agravam os nossos passos na atual experiência terrena. Que Jesus nos abençoe.